Olá, crianças, tudo bem? Hoje, dia 26 de junho de 2020, sexta-feira, faremos nossa aula de ciências. Nós vamos começar a estudar as plantas. Espero que vocês gostem muito. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do livro de ciências nas páginas 66 e 67, do estojo e também para uma experiência, nós vamos precisar de um copo de plástico, um pedacinho de algodão e sementes de feijão. Vamos para a nossa aula. Não esqueça de colocar a data em todas as páginas que forem trabalhadas. Combinado? Pegando o livro na página 66, vamos começar com a leitura do texto. As plantas. As plantas estão em vários ambientes, tanto terrestres quanto aquáticos. Todas elas, grandes ou pequenas, dependem de componentes do ambiente para viver. Observe a imagem a seguir, que mostra plantas que parecem brilhar como estrelas. Ela é do fotógrafo Márcio Cabral, que com essa foto foi vencedor de importantes concursos de fotografia. Olhem que maravilha de fotografia! Como já foi dito, ela foi tirada pelo fotógrafo Márcio Cabral no ano de 2014, que mostra um campo de plantas conhecidas como chuveirinho, brilhando na escuridão da noite da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Vamos agora refletir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre as questões apresentadas logo abaixo da fotografia premiada. Você conhece um ambiente como esse? Qual parte da planta está brilhando? Lembrem-se que as plantas parecem brilhar por conta da técnica de iluminação usada no momento em que a foto foi tirada. Tá, crianças? As características das flores apenas potencializaram o efeito. Você já viu alguma planta como essa? Em que lugar? Ou uma planta parecida com essa? Última questão. Plantas podem ser muito diferentes entre si. Pense em algumas que você conheça e converse com um colega sobre as diferenças entre elas. Observe lá na sua casa as plantas que existem lá. E aí você vai comparar elas entre si. A professora trouxe aqui fotografias do chuveirinho durante o dia. Olhem que lindo esse chuveirinho. Ele pode ser chamado também como sombreiro. É um membro da numerosa família das sempre-vivas, distribuídas principalmente em regiões preservadas do Cerrado. Então, o chuveirinho é uma planta típica do Cerrado. Crianças, agora vocês vão pesquisar imagens de outras plantas. Podem ser plantas terrestres e aquáticas, árvores e arbustos, todas elas de cores e formatos diferentes. Procurem lá na internet, em livros, revistas. Compare as plantas que você encontrar. Combinado? A professora trouxe aqui alguns tipos de plantas. A primeira são aguapés, um tipo de planta aquática. A segunda são musgos. A terceira, girassol. Aí nós temos os baobás
que são árvores gigantes, bem famosa no livro do Pequeno Príncipe. Quem já leu vai lembrar. Aí nós temos um capim, nativo dos campos de cerrados. Lá onde a gente encontra o chuveirinho, também encontramos este capim. Vocês vão pesquisar mais plantas aquáticas, terrestres, certo? Agora, no livro página 67, vamos pegar a caneta de marcar texto e destacar as informações mais importantes que a gente encontrar ali. Vamos lá? O ciclo de vida das plantas. Assim como outros seres vivos, as plantas nascem, crescem e se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem. Muito importante, não é mesmo? Vamos destacar lá. A maioria das plantas nasce de uma semente, como as laranjeiras. Quando a semente cai no solo e encontra boas condições, elas se desenvolvem em uma planta. Diferentemente dos animais, as plantas não precisam buscar o seu alimento. Para sobreviver, elas precisam de luz, ar, água e sais minerais do ambiente. Vamos destacar aqui o que a gente achou mais importante. Destaquem lá no seu texto. Ao atingir a fase adulta, a maioria das plantas pode reproduzir flores. As flores podem dar origem a frutos com sementes, e as sementes podem originar novas plantas. As plantas morrem depois de um tempo, completando o seu ciclo de vida. Observe a seguir as fases do ciclo de vida de uma laranjeira. Primeiro, a gente vai observar a figura que nós temos ao lado do texto. É a figura de uma laranja, fruto da laranjeira. Dentro da laranja estão as sementes que podem originar novas plantas. Observaram lá as sementinhas? Muito bem, agora nós vamos observar as fases do ciclo de vida de uma laranjeira. Vamos começar então lá na figura da semente. Vocês estão vendo a semente enterrada lá na terra. Vamos seguir aqui por esta flecha. A semente desenvolveu e germinou, olha lá. 2 folhas já temos. Depois, o crescimento da planta até ela produzir flores. As flores originam as laranjas. Dentro das laranjas existem sementes que podem cair no solo e gerar uma nova planta. Aí começa tudo novamente. Esta representação é um esquema de algumas fases do ciclo de vida de uma laranja, certo? O 3º ano. Experiência do feijão no copinho. Material necessário para a atividade. Para montar o feijão no copo, você vai precisar de copo plástico descartável. Não precisa ser novo o 3º ano. Algodão, grãos de feijão e água. Use também potes de danoninho, vidros que seriam descartados, embalagens plásticas limpas. Você vai ver o que você tem lá na sua casa, ok? Como plantar? Esse procedimento é muito simples. Basta umedecer o algodão, colocar dentro do copo e colocar o feijão sobre ele. Coloque 2 ou 3 sementes no copo, pois nem todas podem germinar. Você pode testar com diferentes sementes, como milho, soja, girassol.
O cuidado básico se resume a levar o copo com feijão para um lugar iluminado e cuidar para que o algodão não fique seco. Em 3 dias, as raízes já vão começar a aparecer. Vamos lá, terceiro ano, para a parte prática? Eu quero ver fotos da sua experiência, de você plantando o feijãozinho lá no copinho ou no potinho descartável. E aí, quando começar a germinar, eu quero que vocês me mostrem novamente. E quando ele estiver maiorzinho, já grandinho, dá para você replantar ele num lugar, num vaso maior ou num pedacinho de terra. Combinado? Então, vocês vão observar o crescimento do feijão, mandar fotos da sua experiência. Quando acontecer alguma mudança, registre novamente e mande para a sua professora. Beijos e até a próxima aula!